E a gente volta no programa Utilidade Pública de hoje falando sobre os direitos que as pessoas com câncer têm com o doutor Edgar Leite, que é especialista em Direito Civil, não é isso? Pela PUC, e está trazendo esses esclarecimentos aqui para a gente. Uma empresa, a pessoa é diagnosticada com câncer, qual é o procedimento de afastamento, de necessidade? Às vezes a pessoa nem quer se afastar, mas quer negociar ali apenas os dias dos tratamentos. Isso mesmo, Dani. Esse tema é bastante importante mesmo. No caso de uma empresa, quando a pessoa está trabalhando nessa empresa e é diagnosticado com câncer, se ela possui condição laborativa, né, se ela ainda tem a condição de trabalhar, ela pode permanecer trabalhando. Na medida em que ela não possui essa condição laborativa, o empregador, ele arca com o salário até o 15º dia. Depois, o contrato de trabalho ele é suspenso e a Previdência Social, o INSS, que passa a pagar. Nesse caso, seria uma incapacidade parcial, né? Que não acarretasse a impossibilidade laborativa como um todo. Se, durante esse período, e que a pessoa está gozando desse benefício, que é o auxílio-doença, ficar constatada a impossibilidade de retornar ao trabalho, aí se converte em uma aposentadoria por invalidez. Né? E aí essa pessoa vai ser impossibilitada, verificando que ela não possui condição de voltar para o trabalho, né? Ela perde de forma permanente essa capacidade laborativa. E em termos de carência? No caso, o portador de câncer, ele não tem a carência de 12 meses que é exigido para o auxílio-doença e para a aposentadoria por invalidez. Vamos trazer um exemplo, que essa pessoa começou a trabalhar, tem 5 meses, e descobre que tem câncer e não consegue trabalhar, né? Não consegue laborar. Então, não há necessidade desse período de 12 meses para gozar desse benefício que seria o auxílio-doença. E no caso do portador de câncer, existe também um benefício, no caso da aposentadoria por invalidez, que é um acréscimo de 25%, demonstrando que há uma necessidade de um auxílio de uma outra pessoa, né, para os cuidados necessários do câncer. Então, a legislação previdenciária, ela possibilita esse acréscimo de 25% incidente sobre o benefício que a pessoa recebe. O senhor falando aí e na questão da importância de acompanhamento, que inclusive há esse direito, tem algum direito relativo a acompanhante durante tratamento de pessoas com câncer? Porque às vezes, por exemplo, vamos trazer um exemplo, o estado de Sergipe, a pessoa tem um plano de saúde, mas a pessoa ou não consegue, ou não tem condições, mas aí conseguiu num outro estado, por exemplo, em Salvador. Como é que fica essa questão do direito do acompanhante? Porque a gente sabe que é um tratamento que deixa o paciente muitas vezes debilitado. Sim, sim. No caso da questão previdenciária, é esse acréscimo de 25%, né, do auxílio, mas o plano de saúde não tem a obrigatoriedade de arcar com os custos do acompanhante, né? Em diversas circunstâncias, há a necessidade de um tratamento fora do estado e isso leva à questão judicial, né? Porque o plano, na maioria das vezes, nega, porque estabelece que só faz cobertura de clínicas ou de hospitais credenciados. E aí há necessidade de uma judicialização dessa circunstância. E aí, mais uma vez, a gente vai penalizando o paciente, né? Isso mesmo. Porque às vezes não tem condições de ir sem acompanhante, às vezes são pessoas de idade que já não teriam mesmo condições, ou tem algum outro fator, por exemplo, um diagnóstico num paciente que demonstre dependência na locomoção, deslocamento. Nesses casos, como é que age o plano de saúde? Como é que isso funciona? O plano de saúde ele só vai, na verdade, cobrir as despesas necessárias para o paciente que tem a vinculação com o plano, né? Essas despesas de locomoção para pessoas que o venham a auxiliar, não há essa previsão de cobertura para o plano de saúde. Aí só via judicial? Isso. Voltando para o caso das empresas, a pessoa trabalha numa empresa particular, foi diagnosticada com câncer e, sei lá, caiu a produtividade, ou passou a ter mais sintomas, ou precisou se afastar um dia ou dois para tratamento, a empresa demitiu por conta da doença. No caso do câncer, a legislação não traz a estabilidade para o portador de câncer.
Mas em verificando que essa demissão foi uma demissão discriminatória, é possível entrar com a reclamação trabalhista, né, e corrigir esse equívoco, né, com retorno ao trabalho e todos os direitos também inerentes. A gente está falando muito dos pacientes com câncer, até porque é o tema central hoje do nosso bate-papo. Mas o senhor está trazendo aí uma série de fatores que a gente está sempre esbarrando no plano de saúde, considerar que não tem essa obrigação. Plano de saúde, considerar que não tem... E aí está sempre precisando do judiciário para executar uma função que seria do plano de saúde. Até porque, na maioria das vezes, as pessoas pagam o plano de saúde por tanto tempo e não utilizam. E aí, quando as pessoas vão utilizar o plano de saúde, elas acabam esbarrando, infelizmente, nessa burocracia. Tem sido comum isso no escritório? Tem sido comum, né, tanto em relação ao plano de saúde como também ao SUS, né? Em que pese o direito à saúde seja um direito previsto na Constituição, né, um direito constitucional e que, inclusive, os entes federativos são obrigados, né, pela Constituição a conceder esse direito à saúde, na realidade isso não acontece, né, por diversas circunstâncias. Então, a judicialização da saúde é algo que é uma realidade, né? Em 2014, por exemplo, tem uma média de 62 mil ações contra a União, discutindo especificamente questões de saúde. Então, a gente verifica que, infelizmente, em que pese tem essa previsão constitucional, né, e que também em relação ao princípio da dignidade da pessoa humana, mas é algo que não ocorre. Então, no momento de fragilidade, há essa necessidade de enfrentar um processo judicial, que é um processo moroso, em algumas circunstâncias custoso também, né? Mas infelizmente é uma realidade. E aí cria toda aquela situação, né? Você tem de um lado a fragilidade do paciente buscando um tratamento, do outro lado, muitas vezes, os profissionais indicam um tratamento que não há, por exemplo, considerando o SUS, que não é disponibilizado, não está na lista do SUS, aí você já vai entrar numa outra seara, que é a discussão da Relação Nacional de Medicamentos. E aí, às vezes, você tem uma decisão que aí, às vezes, o juiz dá a decisão, mas às vezes há a resposta, porque a decisão é para um medicamento que ainda não tem, ainda está em fase de teste, ou sequer tem registro na Anvisa. E, enquanto isso, o paciente é quem vai ficar esperando. Isso. Essa questão do SUS realmente é algo que ocorre, né? Em relação a medicamentos com valor de alto custo. Há uma discussão em relação se deve haver essa cobertura ou não, inclusive levada até o STF, né? Que é o órgão máximo do judiciário lá em Brasília, porque se haveria ou não essa obrigatoriedade, porque nem todas as pessoas possuem o acesso à justiça, infelizmente, e ainda não ocorre. Então, há uma discussão de quem possui o acesso à justiça seria beneficiado em razão de quem não possui, né? Infelizmente, o que deveria ocorrer é que esses medicamentos de alto custo eles fossem fornecidos pelo Estado como um todo, sem haver essa necessidade da judicialização. Então, há essa discussão se essa judicialização deve imperar nessa cobertura, porque, de um certo modo, geram benefícios para algumas pessoas. E aí a gente vai entrar numa outra seara, que é aquela seara de que cada vez sentença judicial não se discute, sim, mas que quebra o planejamento, quebra, porque a gente está falando de itens de altíssimo custo. E aí você tem uma programação e aí você quebra aquela programação para estar incluindo ali procedimentos. E acho que para suavizar isso, muitos estados, só abrindo parênteses, muitos estados brasileiros vêm implantando os núcleos, os NATs, que justamente são núcleos para atuar junto ao judiciário, que é para poder, até para agilizar os processos que têm fundamento, porque às vezes tem um processo que é viável, mas que às vezes ele demora a chegar à sua finalização por conta de alguma falta, de algum problema que aconteceu ali no percurso, que poderia ter sido conduzido de uma outra forma para atender mais rápido. Acho que os estados brasileiros têm investido muito nesse diálogo saúde e judiciário, até para discutir que é uma realidade essa questão da judicialização no país inteiro. A gente vai dar mais uma pausa, a última do programa de hoje. Daqui a pouco a gente volta aqui com o nosso bate-papo com o doutor Edgar Leite.